E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos lá, live bem especial aqui pra gente. Hoje com dois irmãos, tá? Os irmãos Mauês aí, que foram aprovados. Um deles, o Leonardo, já é procurador no Amazonas, também tem aprovações ali, PGM São Paulo e tal. E o outro, o Luiz, que foi agora recém-aprovado na PGE Pará, tá? Recém mesmo, acho que o resultado saiu semana passada, não, deve ter umas 2 semanas. Enfim, vamos lá, vamos conversar com eles, vamos entender como eles estudaram, como eles chegaram até aqui, tá? Vamos dar graças a Deus que nós não somos primos deles e, portanto, não vamos ter que aguentar a ceia de Natal com esses dois aprovados na família. Amém por isso. E vamos lá, a gente com certeza tem muito a aprender com eles aqui. E aí, Luiz, beleza, cara? Beleza, prazer. Opa! Luiz, tá um pouquinho baixo, quer dizer, deixa eu ver. É? Ah, não dá o seu áudio que tá baixo, não. Eu é que tinha deixado baixo aqui mesmo. Tá. Beleza? Tá bom. Tá ótimo. Cara, só curiosidade, quantos anos você tem, bicho? Tenho 23. Isso agora. Cara de moleque mesmo. Pô, seus primos estão fodidos mesmo, velho. Tá todo mundo ajeitado já. Sacanagem, velho. Bicho, estão até falando aqui que você é um adolescente ainda. É quase isso, mesmo. Cara, então, até seu irmão chegar aí, vamos lá, eu quero entender, cara, como é que você estudou, assim, sabe? Como é que você chegou até aqui e tal. E assim, o objetivo dessa live, eu já até falei isso pro seu irmão agora há pouco no áudio, não é fazer propaganda do Revisão, assim, sabe? O objetivo é entender como é que você estudou mesmo. Então, tipo, se tiver que falar mal de alguma coisa do Revisão, pode falar, não tem problema. Se você, em algum momento, quiser falar assim, eu estudei por tal curso, para não sei o que lá, e foi muito bom, pode falar o nome do curso, não sabe? Não tem nenhuma preocupação com isso, não. A ideia é entender como é que você estudou, para de repente a gente ajuda outras pessoas, sabe? De repente alguém vê a sua live e fala, porra, o Luiz fez tal coisa que foi bacana, eu quero fazer também. Beleza? Beleza. Acabei de autorizar o Leonardo aqui, mas... deixa eu... E aí, Leonardo, beleza? Cara, eu acho que você deixou a câmera. E aí? Agora não, sim. calma. Não tava. Eu tinha enviado a solicitação e não tava entrando. Mas agora deu certo. Deu certo. Agora foi tudo bacana aqui. Então, Leonardo, tava até falando com o Luiz aqui. Bora começar entendendo como é que ele estudou, assim. Qual foi o... Porque, assim, eu acho que você é recém-formado, né, cara? Você deve ter 1 ou 2 anos de formado. Não, é isso? tem 2 meses. Eu acabei de sair da faculdade, na verdade. Filha da puta. O cara já tá destruindo corações aqui hoje. Inclusive, a prova da PGE Pará, eu fiz a primeira e a segunda fase, eu tava no 10º. Aí a última fase que eu já tinha acabado, né? Bacana. Legal, cara, porque assim, eu recebo muita mensagem de gente que tá na faculdade ainda, sabe? Uhum. Então, certamente você é um cara que começou a estudar para concurso durante a faculdade, porque afinal você já passou nas fases durante a faculdade. Então, beleza, eu quero entender como é que você estudou mesmo. Como o Leonardo é seu irmão, imagino que você já deve ter pego, tipo, umas dicas com ele, alguma coisa e tal. Mas fala, assim, começa do começo mesmo, tipo assim, você começou a faculdade quando e quando é que você resolveu falar assim, eu vou fazer concurso, enfim. Começa lá pra gente ir entendendo. Pois é, eu entrei na faculdade em 2019, foi o ano que eu entrei na faculdade. E assim como a maioria das pessoas, eu não tinha tanta certeza, né, do caminho profissional que eu ia seguir, mas foi no ano de 2019, ainda final do ano, que teve um concurso para técnico judiciário aqui do TJ Pará, do meu estado, né, a gente é paraense, e tentando aproveitar essa oportunidade, eu comecei a me dedicar, mesmo sem ter certeza se esse seria o rumo da minha vida, né, queria aproveitar a oportunidade, né, a dinâmica da faculdade já estava mais relaxada, matérias mais introdutórias, né? Então tava sobrando tempo. E aí comecei a estudar. Só que assim, né? Primeira prova, primeiro tipo de estudo, primeira reta final, não sabia como estudar, não tinha uma base. Só comecei a realmente tentar fazer aquele estudo de matar o edital, né? Pegava assuntos ali mais resumidos, fazia resumo, não fazia questão, não revisei praticamente. Foi um estudo de mais ou menos um mês e meio, 2 meses para a prova. E aí, obviamente, eu levei uma porrada, né? Não cheguei nem perto da nota de corte, se eu não me engano. E aí, depois disso já veio a pandemia, né? Então, depois
de alguns meses já veio a pandemia. Eu ainda tentei me manter estudando um pouco, né, aproveitar o ritmo que eu tinha construído ali nesses poucos meses. Tá. Só que, moleque novo, não tive a maturidade ainda de me manter estudando. Então, deu uma boa interrompida, entendeu? Deu uma boa interrompida. Isso em 2020, pandemia. 2020, 2021, deu uma boa interrompida. Só que aí, com o final da pandemia, eu volto às aulas, aí eu percebi que, de fato, eu tinha que me debruçar os estudos de novo. Caso eu fosse advogar, quisesse ser professor, enfim, mas eu tinha que voltar ao ritmo de estudo, né? Tava muito mole. Então, foi aí que eu comecei a estudar, de fato. Em 2022, foi a época, ou seja, eu estava no sétimo e oitavo período, né? Em 2022, que eu realmente comecei a me debruçar sobre os estudos de maneira intensa. Eu estava estagiando nessa época, então, depois de uns 2, 3 meses de estudo, 4 meses de estudo forte, eu já larguei o estágio, porque eu imaginei que aquilo não fosse mais agregar tanto para o caminho que eu tinha escolhido para mim. E aí, de fato, eu comecei a intensidade, né? Então, eu comecei a estudar lá para junho ou julho, para concurso, né? De 2022. E aí ficou, então, esse metade de 2022, o ano de 2023 inteiro. E aí, final de 2023, já teve a prova da PGE Pará, né? Então, foi meio que um ano e 6, 7, 8 meses. Entendi. Bem mais rápido que o normal, que o padrão, mas também aquele rápido, assim, vamos dizer assim, rápido normal, sabe? Tipo, 1 ano e meio de estudo pouca gente consegue, mas algumas pessoas já conseguem mesmo. Então, tá. Durante esse período, na pandemia, você não estudou nada ou você não estudava para concurso? Tipo, você lia livro para faculdade, você continuou indo para faculdade, né? A faculdade continuou. Mas você estudava alguma coisa ou não, assim? Olha, beira zero, tá? Beirava zero. Mas, assim, o que eu posso me dar uma colher de chá para também não falar, só como primeira vez que ele pegou um livro foi final de 2022, para não ser assim também, né? Como o meu irmão, ele já era formado, já tinha toda uma experiência, né, de conhecimento e tal, então muitas das coisas que eu peguei, eu já pegava num material bem profundo. Então eu não precisava pegar no material ali que o professor me dava na faculdade. Entendi. Então, eu, sei lá, estava no 7º semestre, estava começando a estudar forte para concurso ali, e eu estava dando direito do trabalho, eu não me limitava às aulas do professor. Então, eu já pegava um bom material, um material profundo o suficiente que me deixasse tranquilo, tanto para a minha prova da faculdade quanto para o futuro, né? Mas, assim, na pandemia foi bem fraco mesmo. Entendi. Então, assim, você já estudava para a faculdade com material de concurso, assim? Isso. Legal. Eu utilizava esse material. Vou até passar a dar essa dica pra galera, assim. Essa é uma boa mesmo. Essa é legal. Não, eu dou essa sugestão também para todo mundo que me faz alguma pergunta, que alguma dúvida, eu falo, olha, não te limita ao conteúdo de sala, né? Tu não precisa nem querer te antecipar nem nada, mas, pô, se tu tá vendo uma matéria, se tá vendo licitação na faculdade, não te limita àquele conhecimento. Vai atrás de mais, algo mais profundo, né? Que possa te auxiliar para coisas mais densas, mais aprofundadas. Então, eu tinha esses materiais mais profundos que eu utilizava, mas assim, como eu também não tinha uma rotina de concurso, por mais que eu já estava em contato com materiais mais densos, eu nunca revisei, nunca fiz questão, doutrina, lei seca, eu realmente só pegava o material mais denso e estudava para a faculdade, entendeu? Entendi. Era basicamente isso. Entendi, não, saquei. Tá, aí beleza. Mas você, assim, quando é que você estabeleceu uma rotina para concurso, assim, sabe? Foi em 2022 já? Foi no meio. E como é que você estabeleceu essa rotina? Como é que você fez? Tipo, você tinha um curso, você tinha um cronograma, você tinha... sei lá, como é que você estudou? Olha, os meus materiais, inclusive, eram do revisão, né? Tá. Então, eu utilizava os materiais do revisão. Só que como a minha dinâmica de faculdade... Que é o pirateado do Leonardo, né? O mesmo é meio difícil, né? Não, certíssimo. Tá. Roubava o computador do meu irmão sem ele ver ali, pegava, começava a ler. Não, tá certíssimo, isso aí. Já tava tudo grifado. Pô, bom demais. Né? Então, foi junho, julho de 2022 que eu realmente comecei a estabelecer uma rotina. Como eu tinha faculdade à noite e estágio das 8 ao meio-dia, então de tempo realmente livre ali, eu tinha só à tarde. Então, o que eu tentava fazer no meu estágio, nos primeiros meses que eu não saía dele, eu tentava levar uns flashcards que eu fazia
tá? E aí eu levava na minha mochila mesmo pro estágio, Tá. e aí toda vez que eu terminava, uma determinada demanda, enquanto ninguém olhava, eu rapidinho pegava aquele flashcard e ficava lendo ali, Porra. e tal. Porra, Então eu tentava legal, fazer velho. isso Legal. Belo aproveitamento de tempo, viu? Parabéns. eu tentava fazer isso o máximo possível de manhã. Então eu não chegava a contabilizar horas porque era meio inviável ali, né? Sim, sim. E aí de tarde chegava em casa e realmente eu me debruçava a partir de umas 2h30 da tarde e ficava até umas 5 e pouco. Então dava umas 3 horas de tarde líquida, né? Eu utilizava o aplicativo que é Meu Aprovado, que aí tu põe um Sei. cronômetro, né? E toda vez que tu levanta, vai beber água, vai no banheiro, tu dá um pause, então tu consegue realmente saber ali efetivamente o que tu tá estudando, né? Quantidade de tempo. E chegava à noite, eu tentava fazer a mesma coisa na faculdade que no estágio. Eu levava o meu computador e levava os meus flashcards. E aí, se fosse uma matéria de um assunto da faculdade que realmente, ou eu já tinha uma boa noção porque eu já tinha estudado, ou porque, de fato, eu sabia que era uma matéria que não ia ser bem aproveitada para o concurso de procuradoria, que era o que eu já queria. Então, eu ficava lendo no meu computador mesmo, nem olhava para a aula, ficava lendo ali, lei seca no computador, julgados, ou lendo o próprio PDF. Depois de um tempo eu saí do estágio, então as minhas horas líquidas, né, a minha intensidade ficou desde de manhã e de tarde. E até que eu comecei a estabelecer a minha meta de ser 8 horas por dia líquida, e eu conseguia bater mais ou menos isso de segunda a segunda. Boa, porra. Isso aí. É, E não você teve conseguiu muita... manter por um bom tempo, assim? Essas 8 horas do dia? Consegui, por quase todo o período. Pô, legal, velho. Pô, faz diferença mesmo. Não, teve dias ali que de fato, né, acontece um Ah, probleminha, sim. e eu até tenho um print ali lá do aplicativo que dava tipo 7h20, 7h30, mas assim, menos de 6 horas era inadmissível, entendeu? Era meio que inadmissível. E aí chegava sexta, sábado e domingo, eu dava o gás, eu acordava mais cedo para dar mais o gás de manhã e de tarde, para bater as 8 horas, mas na parte da noite eu dou uma relaxada, né? Sair com a minha namorada, né? Porque tem que fazer o papel também, ficar com a minha família. Caramba. Pô, o cara estudava 8 horas e ainda namorava. Isso aí, velho. Não tá bom de aproveitar tempo, não. Mas mandou bem demais. Muito boa. Era Tá. basicamente isso. Entendi. Agora vamos passar um pouquinho pro Leonardo aqui, que eu quero entender essa mesma história, só que do ponto de vista do Leonardo. Você se formou quando, Leonardo? Eu me formei de 2018 para 2019. Acho que a minha formatura foi no início de 2019. A nossa diferença de idade é de 5 anos, é o período da faculdade. certinho. Eu saí e ele entrou. Entendi. Foi. Tá. A primeira aprovação sua foi na PGE Amazonas? Ou você passou em alguma antes? Não. Eu estudei antes da pandemia, 2019. Minha primeira prova foi também assim, pós-edital, foi a PGE São Paulo de 2018, que eu comprei um pós-edital, assim, do Estratégia, e aí fui lá e tal, fiz a prova, obviamente não deu certo, mas apesar de não ter dado certo, eu vi que era possível, né? Aí, quando foi no finalzinho da faculdade ali, depois da apresentação do TCC, aí eu voltei a estudar. E aí peguei aquele 2019 horroroso de nenhuma PGE, né? Não teve nem PGM de capital, a única que teve foi Campo Grande, que eu até passei para a segunda fase, mas não fui fazer a prova. Aí eu fui aprovado, fiz aquela prova também do Contagem, que foi suspensa e tal, teve uma cagada. E fiz PGM São José, ali junto com Florianópolis. Aí essa eu fui aprovado. Não, só contando uma curiosidade, assim, a gente montou o curso extensivo em 2019, sabe? Aí ali no meio de 2019 saiu o PGM Contagem, que o conteúdo programático era um conteúdo bem bom de procuradoria, assim, só as disciplinas principais e tal. Aí eu falei, cara, eu vou incentivar todos os nossos alunos a fazer, porque aí a gente vai ter uns aprovados aqui e a gente vai poder falar que o extensivo é bom, porque tem uns aprovados, porque até então não tinha, sabe? Aí ainda suspende a porra do concurso, sabe? Eu doido pra ter alguém pra falar, nosso aluno e passou. E não tinha, porque não tinha assim, uns 5 mil inscritos, foi inscrição, assim, de PGE, assim, lá. Veio muita gente, porque não tinha, né? Então, saía PGM e ia todo mundo fazer as provas. Mas eu tive todas as provas de 2019, ou eu fui aprovado, e seria, se não fosse suspenso, ou fui para a segunda fase e tal. E aí, quando veio a pandemia, eu larguei os estudos, e aí, inclusive, não tinha nem incentivo para o Luiz estudar, né? Porque 2020 eu não estudei nada também.
Eu até ouvi um comentário de um amigo meu, Breno, dizendo que o Call of Duty só deu Call of Duty na pandemia. Nunca joguei tanto videogame, eu acho que desde a época do colégio, eu nunca tinha jogado tanto videogame quanto eu joguei em 2020. E aí, Imagino. quando foi o finalzinho ali, entre 2020 e 2021, quando começaram as notícias das provas, eu comprei eu acho que foi o experimento de vocês do passaporte, que vocês fizeram aquele 4x4 e 8x8, que tinha direito já acesso à segunda fase, à Eu reta final, lembro, só não tinha oral, foi final de mas tinha 2020, ele, tudo, mano. mas tinha todo o resto. Sim. Aí eu falei, pô, eu tô precisando, não tava sem ritmo nenhum, né, tava precisando de um estímulo financeiro mesmo pra... Aí eu falei, não, vou comprar um curso aqui, senti um pouco no bolso pra ver se dá um estímulo, e aí eu recomecei aí. E aí 2021 eu fui aprovado na Paraíba, eu fiz a PGE do Rio, fui para a segunda fase também, não fui para oral assim por pouco. Aí passei na Paraíba, não fui para oral de Goiás por 2 décimos. Porra, E aí caramba. e as outras teve um monte em 2021, né? E aí eu não fiz Foi. as outras. A Lagoas eu estava inscrito, só que eu fiquei doente depois de Goiás, aí acabei que não fui. Não perdi a passagem, que alteraram meu voo e consegui remarcar para outro. Mas Rio Grande do Sul não fiz, Mato Grosso do Sul não fiz, tal. E aí depois de Goiás, deu uma badzinha, entendeu? Por causa Ah, dessa pô, reprovar eliminação aí, por causa de impossível é dois ruim, né, cara? décimos. Uhum. Não, e 2 décimos, né? Sim. Sendo que antes desse meu gap de um ano, eu tava passando em todas, assim, né? As aprovações, indo bem nas discursivas, e aí pegar essa porrada aí Uhum. doeu, tanto que eu fiquei um tempo sem estudar. Assim, eu lembro que a prova foi em dezembro, então dezembro, janeiro e fevereiro meio que parei, dei uma parada, assim, para pensar se era mesmo isso, se eu ia continuar ou não, etc. E aí aí saiu o edital da PGA Amazonas. Tá. Aí eu falei, pô, aqui do lado, Manaus e tal, né, vou fazer. Tanto que eu nem me inscrevi, por Aqui exemplo, do na lado, mas dá PGDF. uns 1.000 quilômetros de distância também, né? Não, né, É aqui do lado, mas são são os duas dois horas maiores de... estados do Brasil, assim. Mas são 2 horas de voo, é tranquilo, né? Sim, sim, As sim. passagens são baratas e tal, o acesso, voo direto e tal. Então, tanto que, por exemplo, eu nem me inscrevi na PGDF, porque eu tava meio... não tava Legal. muito afim, assim, entendeu? Sim. Então, por exemplo, aí eu fiz no 2022 só PG Amazonas e PG Pará. Aí na PG Amazonas estou empossado, né, aqui. E na PGE Pará de 2022 eu caí na última fase. Eu estava em quarto lá, e aí Porra. E aquela reprovou última prova geral lá que ali. reprovou todo mundo, eu fui nesse e-mail. Inclusive, Renan, não sei se você vai lembrar, mas no aulão da PGE Pará, eu te Ah. pedi para fazer um vídeo para esse moleque aí. Ah, Pô, caraca, foi mesmo, velho. Renan, Foi eu sou teu fã, mesmo, cara. rapaz. Porra, Sou eu teu fã, lembrava, pô. mas eu não tinha ligado a pessoa. É verdade, cara. Pô, que legal, velho. Eu te Pô, encontrei lá tu tava na parte ali na mesa, na recepção, né? Eu Sim. te encontrei, cheguei tarde, aí eu pedi pra fazer um vídeo, era pra ele. pô, sou teu E fã olha Porra, aí, que desde, legal, cara. das Caraca, que primeiras, massa, velho. das primeiras aulas de financeiro no YouTube, que eu finalmente aprendi financeiro. Eu falei, porra, Léo, grava um vídeo com esse cara, me manda ele estudar pra me motivar aqui, que eu sou fã dele. Aí, Ah, que massa, cara. E ali foi o quê? 2022, você tava bem no ritmo forte de estudo, então foi legal. foi a época que eu tava foi, começando ali. tava começando, porque eu acho que a prova foi em agosto, né? Então ele começou o Uhum. estudo em junho, mais ou menos, julho, então eu tava pegando no ritmo. Entendi, massa, massa. Tá, aí você fez Amazonas foi, primeira e segunda fase foram dias diferentes, né? E depois ainda teve a prova oral, Foi, porque eu lembro de você da prova oral. Então, Amazonas demorou bem um ano, assim, né? foi. É porque a segunda fase foi em julho e a oral foi só em dezembro. É, Demorou então, muito demorou. entre as duas, E, demorou muito. e nesse meio tempo, você fez tudo que apareceu? Não, né? Que você falou que já não fez Não, eu só fiz PGDF. esses 2 concursos em 2022. Só fiz Não, PG cara. Amazonas e PG Pará. Mas tem uma Não fiz razão, assim, não foi tipo a preguiça de fazer outro. PGDF porque eu não estava afim e Ah, porque eu não sei, eu não sei te explicar o motivo, assim. entendi.
eu estava naquele processo de sommelier de procuradoria que vocês falam, né? Essa Entendi. daqui eu não tô muito afim, nesse aqui eu não queria morar. Uma que eu iria fazer, só que eu acabei não fazendo, foi a PGE Santa Catarina, que eu me inscrevi, Tá. mas mudou o dia da minha prova oral e caiu exatamente no dia da objetiva. No domingo de manhã foi a minha prova oral, aí não acabei não fazendo a PGE Santa Catarina. Mas Minas não me inscrevi, IDF não me inscrevi, nenhuma outra me inscrevi. Eu queria ficar mais próximo assim, né? Entendi. Tá. E aí, beleza. Você foi fazer Amazonas. Imagino eu que você já estava com a confiança boa na primeira fase. Você tinha passado em Goiás e tal. E para Uhum. discursiva, você mudou alguma coisa do seu estudo? Ou, enfim, Goiás foi fora da curva e você foi da mesma forma, assim? Eu acho que Goiás foi meio fora da curva. É assim, É, o não, cara que eu não passa, a também acho gente que foi, fala, mas o cara que não passa por 2 décimos ou que não passa por 2 pontos sim, numa prova objetiva, por exemplo, ele já tem um conhecimento para seguir adiante, né? É uma sim, questão de detalhe e tal. sem dúvida. Então, assim, não tinha por que fazer alteração nesse sentido, entendeu? Não, sem dúvida, tá certo, tá certo. Tá. E aí você fez essa, aí você fez a prova oral, passou lá no Amazonas. E aí Foi. depois eu vi que eu nem sabia, mas eu vi lá por causa da nossa chamada aqui da live. Você também tá na lista da PGM São Paulo e da PGE Foi. Paraíba, né? Que a É, PGE Paraíba foi antes, é que isso, foi né? antes. Isso. Foi naquela leva de 2021, né? Depois do Amazonas eu meio que me aposentei dos concursos, assim, né? Foi Aham. dezembro, eu falei, não vou mais fazer nada. Só que a minha namorada tá morando em São Paulo. E aí, quando saiu o edital da PGM, aí eu falei, pô, vamos fazer essa prova. Inclusive, esse primeiro semestre aí de 2023 era uma briga lá em casa, porque tava tendo a GU, e os meus pais queriam, porque queriam Então, que eu você não fizesse a fez? GU. Assim, pra dizer que eu não fiz, eu fui fazer a prova pra incentivar esse menino aí. Mas eu Aham. eu saí da prova assim com 2 horas de prova, tempo mínimo, sabe? Eu Entendi. eu não queria nem passar para Não tem o não risco, dar né? esse. Porque assim, eu sempre preferi as matérias de PGS e PGMs. As Sim. carreiras federais nunca foram muito interessantes. Então, sabendo que eu ia ser nomeado no Amazonas, eu não ia trocar pela GU, então não tinha sentido de eu me desgastar com todo o ritmo de estudo que é necessário para passar numa prova dessa, entendeu? E aí foi uma briga lá em casa por muito tempo, porque eram É. muitas vagas e tal, mas. Sim, sim, mano. Não, faz sentido. Faz sentido. Tá. E aí eu E aí, voltei Luiz? quando saiu o edital da PGM, estudei e tô lá nas vagas esperando. Ah, você tá nas vagas na PGM São Paulo? Tô, tô nas vagas. Ah, caramba. Então, você vai ter que tomar a decisão aí. Não sei se você já tomou, mas É, deve. Tem previsão para nomear lá, cara, em São Paulo? tem. Assim, as notícias que a gente tem é que vai sair a qualquer momento, mas isso desde fevereiro, entendeu? Então, me falaram lá em fevereiro mesmo, eu nem lembro quem, alguém me falou, tipo assim, mas quem me disse previu para o fim de fevereiro, começo de março, quando me falaram isso Isso. na época. Ano Mas passado eu tinha a gente conversado com atrasava. um procurador e eles falaram que a intenção era para nomear desde janeiro. Aí ficou para fevereiro. Aí agora seria em março. Então, assim, o Ó, pessoal a já está minha tá falando trabalhando com aqui abril ou abril. maio. Pois é. Né? Não, beleza, beleza. Enfim, você também não tem pressa, tá bem lá no É, Amazonas, tá é. tranquilo, assim. Não, massa. Tá. E você, Luiz? Beleza, você passou agora na PGE Pará. Mas o que você fez antes da PGE Pará de concurso? De prova, a primeira prova de procuradoria que eu fiz foi a PGF. Foi a PGF que foi abril de 2023, né? A Eu não AGU fiz a da você não AGU, fez? não, porque a objetiva da AGU caía no dia da minha segunda fase da OAD. Ah, Então, como eu ainda tinha ali 10 meses de estudo, ainda estava ali no entendi. processo de formação de base, né? Eu sabia que ia ter as outras duas provas da carreira federal, então eu falei, Uhum. não, eu vou logo resolver essa bronca e depois eu faço a PGF e a PFN. Eu fiz as duas e as duas, se eu não me engano, eu tive o meu resultado. Eu fiquei por 4 de ambas as provas objetivas. Ah, Eu foi acho que na bem, PGF foi foi bem. 82, eu fiz 78 e na PFN foi alguma coisa assim, eu fiquei por 4 pontos também da objetiva, né? E inclusive depois disso eu tive que dar uma mudada no meu estudo, né?
aquelas reflexões, análise da prova que a gente vai fazendo Massa. para melhorar, né, as lacunas. Eu percebi que eu estava errando muito e bobagem, porque como era a carreira federal, muita matéria estranha, então eu dei muito gás estudando coisas que eram só para aquela prova e eu estava vacilando em questões do núcleo duro básico mesmo. E aí comecei a dar atenção nisso até a PGM em São Paulo. Foi a terceira prova que eu fiz. E a última, né, antes da PGE Pará. Aí eu fiz a PGM em São Paulo, fiquei por 4 também, 4 pontos. 4, 4, 4. E aí, nessa prova, fazendo uma análise, já melhorei no núcleo duro, mas já comecei a vacilar muito em jurisprudência de matérias acessórias, né? Ambiental, até civil ali, financeiro, bobagem de lei seca. Então, de novo, eu tive que me dar uma reformada ali nos estímulos. E aí depois foi a PGE Pará já. E aí já a nota de corte foi 61, eu já fiz 69, então foi de 4 pontos. Porra, sobrou. Para 8 para depois, né? Entendi, tá. Cada prova é uma prova, não adianta, né? Não, adianta. certeza. Certeza. Tá, mas e aí, lá pro Pará, você fez estudo específico para banca? Como é que você estudou pro Pará? Tirando preparação geral, assim, só falando do Pará agora. A gente sabe que o Pará é banca própria, né? São Paulo, Paraná, né? Por ser banca própria, existe um direcionamento muito para o que aquelas pessoas da banca gostam, os estilos, das matérias, né? Então eu fiz uma boa análise, eu ia no site do STF, do STJ, botava tudo que era julgado que envolvia o estado do Pará, tentava fazer um filtro ali do que era relevante, e aí eu fui fazendo um documentozinho mesmo no Word, copiava e colava a ementa e alguns fundamentos. Então eu fiz isso tanto para o STF e o STJ de jurisprudência, muita lei local aqui, porque eles gostam muito de lei local. Então, por exemplo, na prova objetiva de administrativo, das 10, 12 questões, eu acho que umas 8, 7 era só lei local. Então, todo mundo quebrava a cara se tu fosse só com conhecimento normal de procuradoria, né? E aí, deu tudo certo na primeira fase. Na segunda fase, né, que são só questões discursivas, não tem a prova prática, é só na terceira, né? Eles não fazem oral aqui. Na segunda fase, eu também tive que fazer um bom estudo dos examinadores, né? Então, eu ia no site Google Acadêmico, né? E tem outro que eu não me lembro, acho que é Escavador, que é para achar os trabalhos, né? Os mestrados, tese de doutorado. Eu tentava jogar o nome dos membros da banca para ver que tipo de tema eles gostavam. Se o artigo era muito grande, não valia a pena, eu dispensava, mas pelo menos já marcava na minha mente aquele assunto, né? Sim. Então, basicamente, de estudo diferente foi isso, para a segunda fase, né? E como eu nunca tinha feito uma segunda fase, tirando a da OAB, foi até ok para mim, porque eu não estava precisando correr para aprender peça, as formalidades de parecer naquele momento. Saquei. Você chegou a fazer algum curso de segunda fase ou não? Eu fiz o do Temas, aqui do Pará. Saquei. Fiz o do Saquei. Tá. Mas e para objetiva? O livro de vocês, que é de preparação, um livro azul, de manual de discursiva e peça. Então, aquele livro ali, eu tinha um outro também do professor, acho que é Felipe Fernandes. Tá. E tinha mais um livro também do Bom do Direito. O do Gisel Direito. Gisel Direito. Então, de peças então, esses pareceres. Eu ia de trás para frente ali até chegar o dia da prova, para tentar, ainda que não fosse uma fase prática ainda, mas para tentar ter noção de como normalmente é cobrado os conteúdos. Aí, quando passou, graças a Deus, até passei com uma certa margem, então fiquei tranquilo para estudar. E aí, a segunda fase, se não me engano, foi em dezembro ou novembro. A terceira fase já foi em janeiro. Então, me deu um belo prazo aí para eu começar realmente a dar o gás nas formalidades das peças e dos pareceres. E aí, de novo, eu voltei para o livro, mas agora de forma integral, para pegar as peças também. Fazia a peça todo dia, por umas 2, 3 semanas ali. E aí, depois, realmente, eu dei uma segurada nas peças. Voltei a dar uma olhada nas jurisprudências do Pará e revisar os PDFU, né? Para ficar em dia ali com os conceitos. Entendi. Então, foi legal. Então, você teve um período que você fazia uma peça todo dia. Eu acho que os primeiros 10, 12 dias, eu só fiz peça o dia todo. Era as 8 horas de estudo por dia só fazendo peça. Então, você dava para fazer 2, 3, 4, fazia 2, 3, 4 peças. Nossa, pra eu tentar que preguiça, velho. Parabéns, cara. Porque, porra, é puxado, velho. Mas é porque eu tinha que pegar o meu prejuízo de nunca ter feito uma segunda fase. Então, eu tinha toda essa questão da inexperiência, né? Do não com isso. Mas assim, eu também não fazia toda a peça, né? Uma estratégia que o Léo me falava que eu tinha que fazer
Era, eu pegava o enunciado, estruturava como um esqueleto mesmo, então botava endereçamento, palavras-chave ali do mérito, preliminar, pedidos, e aí depois checava no espelho para ver se batia. Caso não batia, eu adicionava, para depois revisar esse meu caderno dos esqueletos da peça quando estivesse mais próximo da prova. Entendi, saquei, cara. Legal, legal, bom método, assim. É um método muito difícil de indicar para os outros, porque é fácil de falar e difícil de fazer, sabe? E me parece que o seu grande mérito é que você consegue executar as coisas, assim, sabe? Tipo, de verdade, parabéns, de verdade, assim, pô. Passar Obrigado. 8 horas fazendo peça é puxado, cara, é puxado, não é todo mundo que consegue, não, assim. Eu acho que eu não conseguiria, pra ser bem honesto, assim. Muito bom, cara, parabéns, velho, parabéns mesmo. Obrigado. Tá, e No beleza. caso, eu tinha que mandar ele parar de estudar de vez em quando, porque, Pô, imagina, imagina. porque Na verdade, depois virou o inverso. Antes era eu falando pro Léo, ei, rapaz, vai fazer a prova da AGU, deixa de ser maluco. Sim. Aí depois virou o contrário, ele falando, ei, dá uma segurada do teu estudo aí. Porque tinha dias que batia 9, aí eu mandava print pra ele quando ele não tava em casa. Léo, consegui aumentar. Aí ele falava, ei, rapaz, deixa de ser Caraca. maluco, 8 e 9 horas não muda nada. Eu, não, porra, mas tô mostrando pra Deus que eu tô afim, que eu tô querendo. Tá certo, Era tá isso. certo. Errado não tá, não. Era o meu desafio. Eu sabia que as coisas. Eu ainda tinha pouco tempo de estudo em comparação com a média, então eu tentei fazer o melhor, né? E se o melhor fosse ficar insalubre, sem som, sem dormir, era isso que eu ia fazer. No final, eu consegui colher os frutos, graças a Deus. Entendi. A Cláudia é parente de vocês? Ela é minha sogra. Ah, pô, legal, bacana. Pô, sogra. Ô, Cláudia, parabéns pelo genro aí. O moleque é bom mesmo. De verdade, cara. De verdade mesmo. Tá. E. Não, beleza, já consegui entender qual é o seu diferencial, assim, cara. Você teve boa orientação do Leonardo e tudo mais, mas você é um cara que tem uma capacidade de estudo acima da média, sabe? Eu não sei se você tem consciência disso, mas é. Porque, assim, ó, tem muita gente que tem tempo para estudar, sabe? Agora, conseguir aproveitar esse tempo é difícil, cara. É uma coisa que poucos conseguem e você acelerou o processo, me parece que é por causa disso, sabe? Tipo assim, se você estudasse 4 ou 5 horas por dia, provavelmente você passaria, mas daqui 2 anos, assim, sabe? Mas Você encurtou eu te muito entendo o processo também. porque você foi muito bom nisso, cara. Muito bom mesmo. E assim, a mentoria com o Léo era 24 horas por dia, né? E é por isso que Sim, eu brinco sim. muito com ele o quanto que isso é importante. Porque às vezes ele já estava para Manaus, por exemplo, então eu mandava para ele uma mensagem 11 horas da noite, um áudio. E Léo, essa jurisprudência do seu direito não faz sentido, me explica aí. Aí na hora eu mandava o áudio respondendo, aí já anotava ali no material. Então, assim, era integral ali na mentoria, entendeu? Legal, porra, legal, bacana. Não, um apoio bom. Com certeza foi muito útil, É um mas você soube aproveitar. privilégio, Você foi um soube privilégio. aproveitar. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá. Vocês faziam questões, cara? Que concursos, assim? Eu fazia. O Léo também fazia bastante. Quanto, assim? tem que fazer, né? Tipo, Na época da primeira fase, tem que fazer. não, Tem que então. fazer muita questão. Mas assim, ó, Mas tá falando pra falta preparar? últimos 2 meses antes da prova, assim. Vocês faziam mais ou menos qual era o percentual do tempo de estudo que vocês usavam com questões? Assim, era tipo 50% ou era tipo 10%, assim, sabe? Não, era menos. Era, Era assim, uns 10, 20. Entendi, entendi. a Então, tipo, ideia, sei lá, se vocês estudavam quase 8 horas por dia, era 1 hora de questão, assim, mais ou menos. e eu acho que 1 hora ainda é muito. Acho que 1 hora ainda é muito. É porque teve várias fases no processo de estudo, né? Então, como minha primeira parte de formação de base, eu tinha que dar muito gás no PDFU. E aí depois eu complementava com jurisprudência do seu direito e lei seca. Depois, com o tempo que eu já tinha mais confiança nos PDFs, eu realmente já fazia mais questão, porque não era mais, eu imaginava que não era mais tão necessário reler aquele mesmo PDF daquele mesmo assunto. Aí eu já focava mais na lei seca e jurisprudência em questão. Então, variou muito do momento da trajetória. Mas questão, assim, a gente nunca foi muito adepto do método de estudar 100% por questões, que a gente vê, né? O método inverso, de aprender o assunto por questão. Isso nunca entrou muito na nossa cabeça. Então, realmente, a questão era para entender como aquele assunto caía em prova e para revisar mesmo, fazer um caderno de erros e anotar ali aquelas questões erradas para tu ter um aprendizado depois na revisão. Então, era algo mais acessório, complementar do que o principal. Entendi. Legal, cara. Tá.
você até falou de fazer caderno de erros e tal. Você produzia material? Tipo assim, você fazia resumo, você grifava, você só lia. Como é que você estudava o dia a dia? Assim? Você pegou lá, você vai estudar controle de constitucionalidade. Você fazia. Ah, tá. Voltou. Caiu rapidinho, mas voltou. Você conseguiu. Deu para ouvir a pergunta? Deu pra ouvir. Eu e o Léo, a gente é igual nisso, que a gente lia e grifava. Então, a gente Tá, não gostava muito do resumo. Quando eu entrei na faculdade, eu fazia bastante resumo. tá. Eu fazia bastante resumo. Só que aí a pulguinha atrás da minha orelha já começava a falar, olha, não vale a pena, é muito tempo, não sei o quê, tu consegue aproveitar de outras formas. Então eu tive que passar por um processo de readaptação mesmo. No começo eu sentia que eu não aprendia nada, porque eu estava tão acostumado a fazer resumo que era muito difícil eu aprender só revisando com grifos. Mas com o tempo o corpo, eu acredito que o cérebro vai se acostumando, acho que isso é um processo normal. E então eu realmente estudava o PDF e grifava na revisão, pegava o PDF full, dava mais foco nos grifos, uma outra coisa eu revisava o que não estava grifado, mas era basicamente pelos grifos. Em relação à lei seca, que a gente fazia bastante material. A gente copiava e colava a lei do Planalto no Word ou no Google Docs, Uhum. e aí a gente grifava o número do artigo, as palavras-chave, para quando a gente fosse ler a lei, a gente não abria mais no site do Planalto, a gente pegava aquele PDF e dava mais foco nos artigos que a gente tinha grifado mesmo no computador. Ah, legal, cara. Legal, legal. Então vocês produziram o próprio legislação destacada de vocês, assim. Foi basicamente isso. Porra, bacana, bacana, bom método, bom método. E jurisprudência, era pelo dizer o direito? Dizer Fala isso daí. aquela no buscador, né? Tá. Eu sempre o que eu costumava fazer, que aí depois ele passou a fazer, né? Na verdade, eu comecei pegando aquele livro antigo do Dizer o Direito, que é Vade-Mecum de Jurisprudência, alguma coisa assim, Sei. que ele dá um monte, né? Uhum. E aí o que, que eu fazia? Eu transformei isso em um documento único. Então eu ia escrevendo só as teses. Então eu tenho um documento assim de umas cento e poucas páginas, só das teses da jurisprudência de tudo que tem naquele livro. Se aquele livro tem de 2014, tem tese de 2014 para frente. Só das matérias que caem em procuradorias e divididas por assunto. Só que aí depois ficou muito ruim de ficar atualizando. Aí eu migrei para o site do buscador, que aí é muito mais prático. Então, eu separava sempre no mínimo 1 hora todo dia de estudo de jurisprudência. Legal. Igual como tem a lei seca, a gente fazia a jurisprudência a seco, assim, entendeu? Então eu separava um dia para cada matéria, filtrava lá no buscador pelo ano, não buscava pelo assunto, pelo ano, e aí ia lendo tudo e ia destacando a jurisprudência de alguma forma para criar um material de revisão. Que aí quando fechasse o ciclo e que eu revisitasse de novo aquela matéria, eu estava lendo só a jurisprudência que eu destaquei. Aquilo que eu não destaquei, eu nem olhava mais. Já era meu filtro, que aí reduzia em 40% ali, 30%, 40% a quantidade do material, né? E era assim, todo dia. Entendi. Legal, cara. E aí você fez isso por um bom tempo, assim, tipo 1 ano, assim. Eu fiz isso até eu passar. Eu era eternamente. Entendi. Pô, legal, cara. Legal. Uma rotina Mas boa de jurisprudência. eu comecei a fazer isso ali na minha reta final dos estudos. Já ali, faltando uns 6 meses, assim, e tal. Mas aí, o Luiz foi, por exemplo, fez desde o início. Eu fiz desde o início. Também o seu início não tá muito longe também, né? Desde o início parece que faz 10 anos que ele tá fazendo isso, mas tem 2 anos, na verdade. E aí eu também lia o material esse documento que ele fez, das teses antigas, porque a gente fazia assim, como o material que ele fez era acho que tinha jurisprudência até 2020 ou até 2021, então a gente só lia no buscador 2022, 2023, né? Porque até para 2021 para trás, e a gente ia ter muita jurisprudência, ia ter que gastar muito tempo também fazendo esse filtro, como o Léo já tinha feito no documento, as jurisprudências antigas ficavam exclusivamente para esse documento, e 2022, 2023, que era no buscador. Entendi, não, faz sentido. Você aproveitou já um trabalho que já estava feito para otimizar o tempo da jurisprudência. Bacana, bacana. Tá. Vocês chegaram a estudar por livros, assim? Ou não? Sempre foi para PDF, lei seca e jurisprudência, assim? 100% PDF, lei seca. Não teve nada de livro. Entendi. Legal.
Engraçado que eu achava isso inimaginável, sabe? Porque quando eu estudei, os PDFs eram muito ruins, assim. Então, eu só comecei a ver a galera passando só com PDF coisa de 2018 pra cá, assim. E hoje eu acho que vocês já são maioria até, sabe? Tipo, quem estuda por livro é minoria. Ainda tem, claro, tem, mas assim, é bem minoritário, assim. Até, só uma curiosidade, quando eu gravei um vídeo indicando bibliografia no nosso canal no YouTube em 2018, era muito acessado esse tipo de vídeo, porque as pessoas procuravam. Hoje eu faço uns vídeos indicando bibliografia e ninguém nem assiste, assim, sabe? Porque, tipo, a galera tá estudando por PDF mesmo. Não. Bem, Ah, realmente, os meus amigos que estudam, que já passaram ou não passaram e tal, 90% assim, o estudo é por algum cursinho por PDF, assim. É a maioria. não, substituiu, legal mesmo. É bom, assim, sei lá, pelo menos eu gostaria hoje de estudar por PDF, porque tem uma ordem para você seguir de materiais, assim, né? Livro, às vezes, é fora que você fica muito solto, assim, né? Muita coisa. Você pega cada livro, é umas 1.000 páginas. Aí você pega uns 10.000 páginas de uma vez. Pô, é muita coisa, assim. Embora o conteúdo seja praticamente o mesmo, né? Um PDF bom e um livro bom É, falam a mesma coisa, mais ou é menos, isso assim. que eu ia falar. Se tu for pegar todos os PDFs do revisão, dá mais ou menos isso. Só que aí tu tem pelo menos a certeza de que aquilo tá direcionado pra tua carreira, né? E, não, não, Que tu não o vai pegar PDF do alguma coisa que revisão, é eles. importante pra juiz, por exemplo. Não, Eu acho que é até maior. A última vez que eu contei os PDFs estavam com quase 13.000 páginas, assim, sabe? E ele tá sempre crescendo, porque a gente fica atualizando. Às vezes tira uma coisa Sim. também, mas a tendência é mais para crescer do que para diminuir, sabe? Eu acho que pela Uhum. questão da revisão também, porque aí tu vai pegar um livro, sei lá, Boa, um manual de direito boa. tributário. Aí tu vai pegar lá ICMS, vai estar uma história de ICMS gigantesca que vai te servir tanto para magistratura, para procuradoria, para qualquer outro Sim. lugar. Agora, tu pegando um PDF de ICMS, tu sabe que o que tu tá lendo ali é porque é o mais importante para a procuradoria. Então tu não gasta tempo aí tu consegue fazer ciclo de revisões mais rápido. Legal, faz sentido. O versão procurador aqui perguntou um negócio legal. Vocês estudavam uma disciplina por dia ou várias, assim? Era diferente. Eu nunca estudei uma por dia. Na verdade, eu tive dois processos. Em quase toda a formação de base eu não estudei uma por dia. Eu botei logo todas de uma vez, eu nem comecei assim só pelo núcleo duro. Eu botei todas as, sei lá, 9, 10, e fui fazendo logo de uma vez. Fora aquelas que aparecem eventualmente, né? Aí essas eu deixava só pro pós-edital. Só que no final, quando eu já tinha bastante bagagem, que eu estava só no processo de revisão, aí eu fazia uma matéria de cada vez, mas é porque eu conseguia revisar muito rápido. Então eu conseguia revisar o assunto de uma matéria inteira em 2 dias, assim, pelos Caralho, PDFs, entendeu? porra, boa. Então, assim, eu conseguia 2 dias aqui da semana em administrativo, 2 em constitucional, 2 tributário, que eu revisava, quando eu falo assim, revisar tudo isso, é pelo PDFull, né? Eu conseguia dar uma lida em todos os meus grifos de todos os PDFs. Então teve esses dois momentos, assim, né? Entendi. E você conseguia fazer uma disciplina inteira em mais ou menos 2 dias, assim. As grandes, as menores eu fazia em um, né? De financeiro, por exemplo. Fazia em Legal, menos de um dia. legal. Vou, No meu vou usar caso, esse seu exemplo em reuniões futuras com os alunos, assim, sabe? Que às vezes os caras ficam na dúvida se vale a pena grifar ou não. Eu vou usar esse seu exemplo. Falar, olha, se você conseguir aproveitar para revisar, vale. Porque o tempo que você ganhou depois, pô, tá louco. Muito. Eu conseguia fazer ciclos inteiros de revisão muito rápido. no Porque meu como eu só, caso, depois que eu li a primeira vez, como eu só lia os grifos, eu já sabia até a ordem do que ia aparecer naquele Não, PDF, entendeu? certeza, certeza. Eu já sabia qual era a frase que estava grifada em seguida, então era muito mais rápido de tu ver tudo. Sim. isso é tão certo que funcionou, deu na mesma comigo também. Então não é uma particularidade dele, né? Eu acho que qualquer pessoa que consiga realmente fazer bons grifos e otimizar, isso vai ser o resultado natural. No meu caso, eu fazia também, mas era 3 dias para uma matéria. Então isso que é o bom também de tu sempre ficar no mesmo material, né? Não ficar trocando, porque tu tem um Sim. controle maior da tua revisão. Então eu sabia que se eu começasse a estudar segunda-feira constitucional, ia terminar na quarta, tudo de constitucional, tudo PDF, Constituição e as leis, né? ADI, TEL, etc. E jurisprudência do direito. Mesma coisa para administrativo, mesma coisa para processo civil. Era sempre 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias, 3 dias. Aí, ambiental e financeiro dava para fazer normalmente quase as duas em um dia, ou às vezes em 2 dias. Então, foi bem parecido. Legal, cara. Legal. O Bruno fez uma pergunta aqui que eu vou passar para vocês, assim.
estuda PDF mesmo sem ter base, ou você faz uma base no núcleo duro para depois estudar PDF? Olha, pra Não mim, tem diferença, né? O PDF nada mais é do que o livro otimizado, né? Não tem por que esperar fazer a base para, por exemplo, a gente só estudou por PDF. A nossa base, a nossa alavancagem, todo o processo do estudo foi com PDF. O é, PDF ele já é suficiente para formar a base. Não tem nunca terminei diferença. de ler um livro de alguma matéria do direito sozinho, sempre foi PDF, sempre. Entendi, entendi. Legal, bacana. Tá. Agora é o seguinte. O Leonardo já tem experiência aí como mentor, assim e tal. Vocês têm algum irmão mais novo? Não, somos só Não. nós dois. A sorte dos concurseiros, né? Uma vaga a mais que sobrou aí em alguma procuradoria. Tá. Pensa assim, Leonardo. Apareceu um irmão mais novo agora, sabe? E ele vai começar a estudar agora para procuradoria, cara. O que você fala para ele? Como é que ele começa? O que ele faz, sabe? Tipo assim, o cara tá começando agora, do zero. Nunca viu um concurso na vida. O que você fala para ele fazer? Olha, eu vou falar o que eu falei para ele, né? Legal. Que é o melhor exemplo, né? Que Sim. está aqui participando dessa live. Eu acho que depende muito do perfil da pessoa, psicológico mesmo, dela saber que é uma maratona, que ela tem, que não é rápido e tal, e que vai demorar. Tem gente que tem uma vontade de ter um efeito um pouco mais imediatista, né? Então, por exemplo, era no caso do Luiz, ele tinha muita insegurança no início. Então, a estratégia que a gente adotou foi o seguinte: vamos estudar para analista e a gente vai focar numa carreira de analista que contribua bastante para a procuradoria, como, por exemplo, era analista do TRT, no caso. TRT Porque tem faz isso. basicamente todo núcleo duro, ainda tem trabalho e processo de trabalho que cobra bastante. Algumas provas caem tributário e financeiro. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, primeiro escolhe a tua carreira. Depois de escolher a carreira, escolhe um bom material, seja por livro, seja PDF, e escolhe quais são as principais disciplinas, verifica quais são as principais disciplinas e começa por elas. Eu comecei por todas de uma vez. E funcionou. Uhum. O Luiz começou aquelas por o núcleo duro, mais trabalho e processo do trabalho. Ele formou a base nessas e depois migrou para as demais. E também funcionou. Sim. Então, assim, a gente vê, e eu estou dando mentoria com vocês, né, agora, no Mentoria Expost. Então, a gente vê que os alunos, eles têm tempos diferentes, eles têm métodos diferentes, porque no final das contas, o que vai importar é tu estudar todo dia durante 2, 3 anos. É isso que vai importar. Os métodos, eles são infinitos, assim, a forma de iniciar. Essa é a forma como eu acho a melhor, né, de tu identificar a carreira, porque, assim, conciliar também, a gente recebe muito essa pergunta, né, de conciliar. Eu acho que é muito complicado, principalmente quando tu tá nessas carreiras do topo, assim, do funcionalismo público, né? Por exemplo, tu conciliar magistratura com procuradoria é muito inviável. Agora, por exemplo, tu tá estudando para procuradoria num ritmo bom e aparece uma prova de analista, aí eu acho válido fazer, porque inclusive eu fiz isso, né? Eu fiz a prova do TRT do Pará, fiz a prova do MP do Pará e passei nos dois para analista, sem desviar o foco um dia sequer, porque eu já estava num ritmo bom de estudo de procuradoria, que existe muito mais do que uma prova para analista, né? Então, naturalmente, tu consegue, mas é assim, né? Porque as provas de procuradorias, elas estão no nível acima. Agora, para duas carreiras que estão no mesmo patamar, tu conciliar, eu já acho bem complicado. Difícil mesmo. Você muda alguma coisa nisso daí que ele disse, Luiz? Não mudo não. Inclusive, eu concordo muito com aquela tua frase, que o estudo para concurso está profissionalizado, né? Sim, Que tá sim. especializado. Eu acho que é muito isso também. Existem carreiras que são conciliáveis, né? Então, eu vejo muita gente... Nunca foi a minha praia, então eu também nunca fui correr atrás disso, mas magistratura, promotoria, né? Algumas carreiras ali são conciliáveis. Agora, procuradoria, eu também não imagino que dê para tu conciliar de uma forma útil, saudável. O que tu pode fazer é exatamente isso. Tu estudar para a procuradoria, que é o material mais extenso, chegar a uma prova de analista. Tu pode até parar ali 1 mês, 2 semanas para ler regimento interno, às vezes cai português, raciocínio lógico, né? Então, às vezes, tu tem que tirar um tempo para ver isso, porque caso a prova de analista cobre bastante isso, tu vai errar muita questão. Isso não aconteceu com o Léo, porque a prova que ele passou, as 2 de analista, não cobraram tanto isso. E ele conseguiu muito acerto nas de direito, foi suficiente. Mas, por exemplo, para mim, como eu também não estava ainda no nível dele na época,
Eu fiz a TRT Pará, passei, mas fiquei lá no final da lista, então não adiantou de nada. Eu fiz o TRT de Espírito Santo. E aí, pô, de 70 questões eu fiz 61, super alto, só que aí no final das contas eu errei umas 3 de português, umas 3 de raciocínio lógico, 2 de informática, aí 2 de direito ali foi o suficiente para eu ficar em 115, mesmo tendo feito quase 90%, mais de 90% da prova, né? Então, às vezes, até tu estudar para uma carreira maior e fazer prova de menor, nem isso te garante que tu vai ficar no topo daquela carreira, né? Daquele concurso. Então, é realmente muito difícil. Eu sei que é difícil também tu escolher, né? Mas também se tu quiser voltar atrás depois, então é natural, né? Não, isso aí. Não, com certeza. Tem que escolher mesmo, tá certo. Tá. Material, pelo visto, vocês não ficaram trocando, né? Não. Pegou o material ali, o extensivo, né? Que vocês falaram, do PDF e tal, e foram com ele atualizando, e foi isso mesmo, assim. Foi isso. E aí fazendo os materiais da lei seca e lá da jurisprudência, mas doutrina, assim, foi só PDF, 100%. Legal, legal. E legislação local, essas coisas específicas, vocês davam por conta própria, assim? Ou chegaram a comprar algum curso de coisa local, assim? Não, conta própria. Entendi. Entrava no edital, via se a lei tinha 200 páginas ou não para fazer uma questão de custo-benefício ali. E aí fazia aquela estratégia que eu te falei do copiar e colar num documento do Word, grifar e ficar revisando. Mas na época que o meu extensivo estava válido, naquelas provas de 2021, aí eu pegava o material que o revisão disponibilizava da lei seca, das leis locais, né? Eu só estudava por lá, as leis locais. Entendi, saquei. Não, então, é porque eu ia... eu dei risada, assim, porque eu achei engraçado. Porque, tipo, vocês são os caras que vocês não têm nenhuma compulsão em ficar adquirindo cursos e tal, né? Tipo assim, vocês estudam com o que tem, site do Planalto, sabe? Buscador do seu direito, que é, sei lá, é R$200 por ano, tipo, é barato. É menos, eu acho. 150, sei lá. Eu até assino, mas é tão barato que eu nem sei quanto é, assim. Não, então, aí eu achei legal por isso, tipo assim, vocês realmente dedicam o tempo a estudar, assim, sabe? Tipo, não fica buscando coisa e tal, não, estuda o que tem, faz aquele básico muito bem feito, que é o que funciona no fim das contas, né? Fora isso, é mais frufru, assim, sabe? É mais, sei lá, é mais gourmetizar o que não precisa ser gourmetizado, assim. Pô. E eu acho que trocar de material, tu perde essa sensibilidade na hora de fazer revisão, tu perde um pouco de memória fotográfica ali, porque tu tá sempre olhando as mesmas páginas e tal. Então eu acho que mais atrapalha que ajuda. Mas não sei se tem alguém, a maioria das opiniões que eu vejo é de manter o mesmo material. Não sei se tem alguém que muda constantemente e acha que isso traz algum benefício. No meu ponto de vista, não. Não, eu defendo que você só tem que mudar se o material que você tá, por alguma razão, você não tá conseguindo aprender. Às vezes acontece uma metodologia lá que você não entende e tal. Agora, se não, você tá aprendendo, toca o barco. Vai pra cima que dá certo, assim. Pô, galera, que legal, cara. Tô feliz de fazer essa live aqui com vocês. Vocês são bacanas, vocês são gente boa. Além de competentes em concurso, vocês são simpáticos também. Bacana essa nossa live. E queria agradecer de verdade a participação de vocês. O Leonardo já trabalha com a gente aqui, né? Faz as mentorias ex-Force. Luiz, eu não sei se você tem alguma vontade, cara, trabalhar com a gente. A gente está reformulando alguns materiais. A gente sempre tem coisa para fazer. Se você tiver interesse, manda uma mensagem pra gente. Fala, olha, pode deixar. Eu, sei lá, tô aqui, agora eu não sei mais o que fazer da vida, não estudo mais para concurso. Se tiver interessado, vem trabalhar com a gente aí, que a gente sempre arruma alguma coisa bacana para fazer. A gente sempre tem projeto, por exemplo, a gente tem projeto de livro que nunca saiu do papel, sabe? Por exemplo, eu tenho vontade de fazer um livro de temas avançados para procuradoria, sabe? Só pegando, sabe, às vezes uns temas meio difíceis de achar, sei lá, tipo regularização fundiária, por exemplo, sabe? Que é um tema até relevante no Pará, assim. E é difícil achar conteúdo disso, sabe? Então, eu tenho vontade de a gente fazer um livro só disso, só de artigos meio pequenos, assim, tipo 10, 15 páginas cada assunto, mas pegando uns assuntos meio raros, assim, sabe? Então, enfim, sei lá. Só tô chutando essa ideia só para falar que a gente sempre tem algumas ideias que a gente nunca executou. Se você tiver a fim de vir trabalhar com a gente, dá um oi aí que a gente arruma alguma coisa para fazer junto. Beleza? Beleza, obrigado. Agradeço o convite aí, fico feliz. Isso aí.
Show de bola, cara. Valeu. Muito obrigado aí a participação dos dois. Vocês querem falar Valeu, alguma coisa obrigado. final aí para quem tá ouvindo a gente? Ranério, obrigado aí pelo convite. Quer falar alguma coisa aí, Lô? Bom, cara, é só agradecer a oportunidade aqui da gente estar falando. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu sei do quão importante às vezes são essas lives, né? O Luiz sempre falou, pô, quando eu passar a live do aprovado, não sei o que e tal. Legal. Então são coisas que. E assim, por mais que as dicas sejam rápidas, né? Seja um intervalo curto de tempo, às vezes tem uma coisinha assim que a gente consegue aproveitar, né? Eu mesmo já assisti várias lives de aprovado, já peguei Legal. dicas com várias pessoas, assim. Então, ver que é possível, né, alcançar, que ninguém é gênio, ninguém é fora da curva, e todo mundo estuda pra caramba pra passar, e com resiliência, com autoconhecimento para conseguir identificar os erros e tal, e reajustar as rotas, e com constância no estudo, que eu acho que é o mais importante de todos, qualquer um consegue. Dá para chegar, é só dar tempo ao tempo e as pessoas identificarem isso nos que já passaram, eu acho que é importante. Isso daí, inclusive, vou dar então a minha contribuição final aqui também, que é justamente esse negócio da confiança, né? Eu também comecei a estudar, imaginava que eu ia demorar 10, 15, 20 anos para virar procurador, porque era uma carreira muito inacessível para mim, que não passei na federal, não era estudioso no colégio, na faculdade era mais ou menos e tal, então eu achava, vou demorar muito, quero me garantir num cargo que me sustente para me manter estudando, vou fazer analista, porque era mais acessível, né? E no final das contas, quando eu migrei e comecei a focar, eu vi que não era tão inacessível quanto eu imaginei que fosse, né? Não era como se eu fosse incapaz, ou que ia demorar muito para passar, ou que eu nunca ia passar, né? Na verdade, faltava a confiança, faltava a disciplina, a motivação de acreditar em mim mesmo e manter estudando, né? E dar o primeiro passo, né? Dar o pontapé inicial. Então é isso, acreditem mais em vocês aí, que quando a gente acredita, a gente chega lá onde a gente quer, caso a gente trabalhe para isso, né? Isso aí, show de bola, velho, show de bola. Só agora me deu uma dúvida. Que faculdade você fez, Luiz? Eu fiz faculdade particular aqui no estado, CESUPA. É uma ótima universidade, me serviu muito bem. Uma das melhores, talvez a melhor até. Tem a divergência, mas para mim, fiquei muito feliz. Legal, bacana, show de bola. Só respondendo o comando aqui que perguntou, o Luiz, ele tá aprovado na PGE Pará. Já tem previsão de posse, Luiz? Olha, eu sinto que é a mesma coisa da PGM São Paulo. Tá num processo ainda o meu tá um pouco mais inicial, falta resultado dos recursos, Sim. Mas assim, passando isso, não tem uma data, mas se eu fosse chutar, eu falaria abril ou maio, ou no maio, no máximo junho. Mas eu acho que não vai demorar muito não, se Deus quiser. Entendi, legal, cara. Pô, tomara que dê certo pra gente poder ir aí, sabe? A gente sempre gosta de ir na posse de vocês, assim, tomara que dê certo. Pra mim vai ser um pouquinho mais difícil, que a minha filha tá nascendo daqui um mês, aí eu acho que eu vou querer ficar mais em casa nesse começo, assim. Mas o Léo, o Chica, a gente faz acontecer isso daí. Qualquer coisa, o Leonardo, que é lá no PGM São Paulo, na posse de lá. De repente dá certo. E o Leonardo, para quem perguntou aí, é procurador do Amazonas e não sei, talvez vai tomar posse na PGM São Paulo, né? Tá aprovado, tá número de vagas, mas você já tem certeza se você vai ou se você não vai, Leonardo? Eu devo ir. Deve ir. Beleza. Tá certo. Mas é isso. Valeu, galera. Obrigadão aí pela participação e a gente vai se falando. Obrigado. Beleza, valeu, Renato. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Gente, abraço.